O ministro Alexandre de Moraes, do STF, determinou a transferência de 18,35 milhões de reais das contas do X e da Starlink para os cofres da União. Isso mesmo, 18,35 milhões de reais. O valor foi usado para quitar as multas aplicadas à rede social do bilionário Elon Musk. A rede social é o X, o antigo Twitter. A decisão foi assinada na quarta-feira 11, mas só foi divulgada nessa sexta, e segundo o STF, a empresa X Brasil Internet Limitada possuía 7,282 milhões de reais, quer dizer, 7 milhões 282 mil reais nas contas bloqueadas, enquanto a Starlink Brasil Serviços de Internet Limitada possuía 11 milhões e 67 mil reais. Na quinta-feira, 12, os bancos Citibank e Itaú comunicaram ao STF que cumpriram integralmente as determinações, transferindo o dinheiro para a conta da União no Banco do Brasil. Com o pagamento, Moraes ordenou o desbloqueio imediato das contas bancárias e dos ativos financeiros das empresas. Grebe, o Moraes vinha sendo criticado, pressionado, em razão de ter bloqueado contas numa outra empresa da qual o Elon Musk também é acionista, mas que, no entanto, tem outros acionistas que não têm absolutamente nada a ver com o imbróglio judicial envolvendo Moraes, o Musk, ativistas bolsonaristas, etc. Ele encontrou uma maneira de, entre aspas, resolver. Vocês querem desbloqueio das contas? Então o dinheiro vai lá para o cofre da União. Se tira o dinheiro, agora está desbloqueado, pode usar, mas não pode pegar lá o dinheiro que estava. Será que isso vai render mais problema? Felipe, é um caso perturbador esse, né? Porque eu já disse isso aqui, né? Essa ideia de que você pode desconsiderar a personalidade jurídica de uma empresa para olhar o que tem lá atrás, inclusive para decretar a existência de um grupo econômico de fato, né? Por causa da existência de um acionista em comum ali dentro de um grupo e tal. Que me parece que nem é majoritário no caso da Starlink, né? Exato. Isso não é, assim, isso existe no direito brasileiro. É possível fazer isso. O que é muito anormal é que tenha sido feito desta maneira sumária, como fez o Alexandre de Moraes, na base da canetada. Isso requer um processo, requer uma investigação, requer cuidado para que o judiciário brasileiro não fique parecendo um ogro que vai chutando a porta das empresas e pegando o que está no cofre. Que faz uma espécie de confisco. Exato. A preocupação em torno desse caso é a maneira absolutamente arbitrária. Troglodita com que ele foi conduzido, né? Então, nada. O desbloqueio agora não apaga o que foi feito antes. O ogro já entrou, já chutou a porta, já quebrou os cristais, já fez cocô na sala e já pegou o que estava dentro do cofre. Isso não vai ser apagado. Então, não adianta dizer, desbloqueamos. Tá bom. Eu prefiro um judiciário que respeite e que dê segurança jurídica para quem investe no Brasil. Exatamente. Vamos lembrar que a decisão decorre lá de trás, 2019, abertura do inquérito das fake news pelo Dias Toffoli, relator Alexandre de Moraes sem sorteio, começa a censurar pela revista Cruzoé, reportagem com informações verdadeiras, depois derruba, não dá o braço a torcer, porque o Celso de Mello, na época no STF, emitiu uma nota dura contra a censura. Aí começam uma série de outros abusos, né, que vão sendo cometidos, vamos passar aqui para geral, até que ele pede suspensões de perfis inteiros no X, e o Elon Musk começa a se recusar a suspender perfis inteiros. Ele então decreta multa, ele intima pela rede social para que se mande um representante legal, sendo que o último foi ameaçado de prisão, a recusa, e aí começa a suspensão do X e esses bloqueios. A gente tem sempre que lembrar um fato que gerou reportagens, inclusive, é que há outras redes sociais que não têm representante legal no Brasil. Inclusive uma para as quais muitos usuários do X brasileiros que não estão querendo confrontar ou se arriscar a ser multado, estão indo, que é Blue Sky, algo assim. Parece que não tinha um representante legal, foi matéria na imprensa, etc. Porque a lei foi feita
para empresas físicas baseadas no Brasil. Então ainda tem uma discussão da interpretação da lei. Ela não foi pensada para o caso de empresas virtuais, que fornecem um serviço virtual, que não necessariamente têm ou não necessariamente precisam ter um escritório físico no país. Então houve também uma interpretação por parte do STF que talvez tenha atropelado um processo legislativo para detalhar isso melhor, e aí se vai multando, se vai confiscando, é uma bola de neve, é um efeito dominó, e ninguém segura, porque os ministros se aliaram e um vai endossando o autoritarismo do outro. Exato. Enfim, é verdade isso que você está dizendo, Felipe. Imagine só que sei lá, deve ser bilhões de empresas na internet. Qualquer empresa na internet da Indonésia, do Kuala Lumpur, sei lá que fosse acionada por um brasileiro, acessada por um brasileiro, tivesse que criar em seguida uma filial aqui, né? É um imbróglio a ser resolvido. Agora, no caso dessas grandes que vendiam publicidade e tudo mais, até existia uma justificativa, né? Eles estavam comerciando, não estavam só exibindo conteúdo aqui, né? A gente segue falando sobre Alexandre de Moraes. Subiu para 36 o número de senadores favoráveis ao impeachment do ministro do STF. É o que aponta um levantamento realizado pela oposição que pressiona o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do PSD, pela abertura do processo. A movimentação se intensificou nas últimas semanas após a divulgação da Vaza Toga e a decisão de suspensão do X. Integrantes de partidos que têm ministérios no governo Lula estão na lista. União Brasil, PP, MDB, PSD e Republicanos se enquadram nessa situação. Portanto, vamos repetir aqui o número, Graeb, são 36 senadores favoráveis ao impeachment do ministro do STF. Vamos lembrar que no Senado são 81 parlamentares, 81 senadores. A Câmara é muito maior, são 513 deputados. Portanto, 36 está ali próximo, né, do primeiro número redondo, acima da metade, né? Porque 81 é um número ímpar. Então, assim, para você ter a maioria simples, você precisa ali de 41 senadores. Está faltando 5 para se ter maioria no Senado em defesa do impeachment do Alexandre de Moraes. É um número significativo. Mas parece ainda insuficiente porque depende de uma decisão unilateral. O que não dependia da decisão unilateral é a instalação da CPI da Lava Toga. E havia 27 assinaturas na época, a família Bolsonaro fez pressão contra, o Eumano Ferrer era vice-líder do governo Bolsonaro, retirando a assinatura, depois que outros parlamentares do antigo PSL, Major Olímpio, Soraya Tronic e Selma Arruda, se recusaram a retirar a assinatura sob pressão de Flávio e Jair Bolsonaro. Então agora depende muito do Rodrigo Pacheco, ele está sendo pressionado. O que vai dar isso aí, Greb? Em nada? Em pizza? Eu estava vendo hoje, o Jorge Cajuru, me parece que assinou o pedido de impeachment. E o Cajuru é um dos vice-líderes do governo Lula no Senado, ou seja, já tem uma pessoa da base governista que topou a ideia, né? As CPIs, inclusive por decisão do STF, né, tem que ser instauradas no momento em que você cumpre os requisitos legais. Né? Apontar o fato determinado e ter o número de assinaturas que é preciso. O impeachment, não. Impeachment é uma decisão absolutamente política do presidente da Câmara, em alguns casos, neste caso, do Senado. Então, está tudo nas mãos do Pacheco, que reiteradamente deu sinais de que não vai entrar nessa e continua, não há sinal nenhum, não há indício nenhum de que ele tenha mudado de opinião. Então, por enquanto, por mais que chiem, não vai dar em nada. E acaba concentrando um poder de barganha junto a ministros do STF. A gente não pode deixar de usar esse tipo de expressão, porque a gente tem liberdade de expressão, de crítica e de imprensa, num país em que integrantes dos poderes se reúnem para deliberar sobre liberação de emendas, como aconteceu recentemente. Não posso nunca deixar de citar isso nesse contexto. Rodrigo Pacheco se reuniu com Luiz Roberto Barroso, entre outros parlamentares e ministros do Supremo, para discutir a decisão do Flávio Dino, que tinha suspendido emendas parlamentares, que são verbas. É dinheiro que o parlamentar quer para mandar para o seu reduto eleitoral e às vezes até para outro reduto, como a gente já viu aí em esquemas sob suspeita. E aí houve
um acerto entre parlamentares e ministros, ou seja, membros de dois poderes diferentes, e agora o Pacheco segura um processo, havendo pelo menos alguma dose de pressão popular, blindando um ministro do STF. Então a gente precisa ficar de olho também nessas reuniões, na relação política, para usar uma palavra bem generosa, entre o Pacheco e o Supremo. Diga, Greg. E não só entre o Pacheco e o Supremo, Felipe. Dada a proximidade que existe agora também entre o Supremo e o governo Lula, não seria surpresa que algum ministério, por exemplo, para o Pacheco, ou para alguém que o Pacheco indicar, possa ser negociado com o governo nessa história. Porque isso está rolando muito em relação ao... Vamos lembrar, né? Arthur Lira, presidente da Câmara, e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, terminam os seus mandatos sem poder se reeleger em fevereiro do ano que vem. O que esses dois homens vão fazer? Né? Tem esse teretetê em Brasília. Os dois estariam negociando ministérios, posições dentro do governo. Para o Pacheco, do jeito que ele está meio odiado dentro do Senado, pode até ser mais importante conseguir essa boquinha acabando o mandato. Então, olha, não é surpresa nenhuma se nesse bololô de negociações de toma lá da cá entrar um prêmio para o Pacheco. Você não dá... Se bem que aqui estou pensando que se ele sair do Senado, ele teria que indicar alguém. Mas pode ter, não precisa ser ele, pode ter influência em pasta. Vamos ver os próximos capítulos. Continue acompanhando o Papo Antagonista. Diga. Só para dizer, porque essa história está rolando quente em Brasília. É negociação de espaço no governo para os dois, Pacheco e Lira. Na República do Escambo brasileira.